Olá, eu sou Kiara, do Marvels and Mysteries. Hoje abrimos um novo capítulo da nossa série Nunca Esquecer, uma linha editorial dedicada a preservar memórias e aprender com as maiores tragédias da história humana. Tragédias que não podem ficar longe do conhecimento das novas gerações. Nesta edição, trazemos um relato essencial sobre o Holodomor. A seguir, o Brandon, nosso apresentador no canal. A palavra é sua. O que precisamos saber para nunca esquecer? Hoje contamos um capítulo doloroso e imprescindível da história. Fome forjada, o Holodomor. Um crime de governo que ceifou milhões de vidas e deixou cicatrizes que atravessam gerações. Este episódio é um testemunho para nunca esquecer. O que aconteceu na Ucrânia entre 1932 e 1933 não foi fruto do acaso nem de uma seca inevitável. Foi o resultado de uma política de Estado, uma combinação letal de coletivização forçada, confisco de alimentos, metas impossíveis de produção e repressão a qualquer resistência. O regime stalinista transformou grãos e celeiros em instrumentos de poder. Onde deveria haver sustento, houve ordens que retiraram o pão das mesas. Para entender, precisamos voltar ao contexto. No final dos anos 1920 e início dos anos 1930, a União Soviética lançou um projeto de transformação radical: coletivizar a agricultura, eliminar a classe dos camponeses ricos, os chamados kulaks, e concentrar a terra e a produção nas mãos do Estado. Esse projeto foi apresentado como modernização. Na prática, foi uma campanha violenta que destruiu modos de vida, arrancou propriedade e impôs quotas absurdas. As quotas e requisições de grãos foram calculadas sem considerar a sobrevivência das populações locais. Quando vilarejos não conseguiram entregar o que o Estado exigia, as autoridades aplicaram punições, retenção de sementes, apreensão de estoques, bloqueios às saídas das províncias famintas, proibição de recolher grãos silvestres e até tribunais militares que condenavam camponeses por sabotagem. Documentos de arquivo mostram agentes do Estado registrando toneladas levadas das províncias, o suficiente para alimentar centenas de milhares, enquanto as comunidades iam morrendo de fome. As estimativas de vítimas variam conforme a fonte e a metodologia. Muitos estudos apontam um número que vai de aproximadamente 3 a 7 milhões de mortos na Ucrânia, por causas diretamente relacionadas à fome e às políticas de confisco. Pesquisadores como Robert Conquest e Anne Applebaum documentaram essas evidências, assim como trabalhos baseados em arquivos soviéticos e dados demográficos. Independentemente do número exato, o que é incontestável é a escala da catástrofe. Aldeias inteiras sufocadas pela falta de alimento, crianças morrendo nos campos, famílias desintegradas. Testemunhos de sobreviventes descrevem imagens que não se apagam, pais que enterravam filhos no quintal, mães que buscavam grãos em campos alheios, sob risco de execução, longas filas por um pão que nunca chegava. Cartas, diários e relatos orais preservam rostos e nomes que as estatísticas poderiam tentar reduzir a números. Esses testemunhos são essenciais. Eles humanizam a tragédia e constituem prova contra qualquer tentativa de apagamento ou relativização histórica. Há debate legítimo na historiografia e também implicações políticas contemporâneas sobre a definição legal do Holodomor. Foi um crime de negligência letal, uma consequência de políticas econômicas catastróficas, ou foi uma fome intencional, dirigida como arma contra um povo, qualificável como genocídio? Vários países e instituições reconheceram o Holodomor como genocídio, enquanto outros historiadores exigem cautela metodológica e foco nas evidências. Nosso papel aqui é apresentar os documentos, as pesquisas e os testemunhos, e permitir que o público veja a força das provas e compreenda as razões do debate. É crucial apontar responsabilidade. Não culpamos povos, apontamos um regime e seus arquitetos.
dirigentes que comandaram políticas que deliberadamente priorizaram metas políticas e coletivas em detrimento da vida de milhões. O aparato do Estado, com seus planejadores, comissários, forças de segurança e administrações locais, desempenhou papel direto na implementação das requisições e na repressão a quem tentava resistir ou fugir. Esse é o cerne da responsabilização histórica: rastrear ordens, registros e decisões que convergiram para a catástrofe. Além da fome direta, houve outras camadas de violência: deportações, prisões políticas, repressão cultural e linguística em regiões que tentavam manter identidade e autonomia. A fome foi acompanhada por políticas que desestruturaram comunidades e tentaram sufocar qualquer forma de organização descentralizada, um padrão comum em regimes autoritários que substituem o tecido social por estruturas de controle. Nos arquivos existem telegramas, relatórios e planos. Existem notas oficiais que registram metas e elogiam cumprimentos das quotas, mesmo quando as vilas estavam vazias. Existem também ordens de bloqueio das fronteiras internas que impediam a migração de famintos e instruções para punir quem furtava grãos. Estudar esses documentos é desconfortável, mas é necessário. Eles mostram que a fome foi tanto catástrofe quanto política. O Holodomor deixou legados profundos. A demografia foi afetada por décadas. Memórias familiares foram marcadas por silêncios e lutos. A repressão às culturas locais e a destruição de comunidades rurais alteraram o mapa humano da região. E como toda grande tragédia, surgiram disputas de memória, tentativas de negar, minimizar ou politizar o sofrimento. Por isso, nossa insistência em evidência e consulta. Este episódio é baseado em arquivos, trabalhos acadêmicos e depoimentos, e deve ser revisado por historiadores especialistas antes da publicação. Como sociedade, o que aprendemos com o Holodomor? Primeiro, que políticas econômicas autoritárias, sem freios institucionais e sem transparência, podem tornar-se máquinas de morte. Segundo, que ideologias, quando combinadas com o despotismo, transformam escolhas administrativas em sentenças de morte. Terceiro, que a internacionalização da memória importa, reconhecer o sofrimento, estudar as causas e ensinar nas escolas é uma proteção contra a repetição. Para as gerações novas, estudar o Holodomor é aprender a identificar sinais de perigo, requisições extremas sem prestação de contas, criminalização de quem questiona, bloqueio de circulação de pessoas e informação controlada. São sinais que pedem reação democrática e solidariedade concreta. Educação, instituições independentes, imprensa livre e redes civis são antídotos contra o uso da fome como instrumento de poder. No Marvels and Mysteries, acreditamos que memória exige ação. Por isso, convidamos você a ler as fontes, visitar arquivos digitais e ouvir testemunhos preservados. Entre as leituras recomendadas estão trabalhos de historiadores que pesquisaram os arquivos soviéticos, estudos demográficos, publicados em revistas acadêmicas e coleções de depoimentos orais de sobreviventes. Indicaremos links e referências na descrição para quem quiser se aprofundar e ajudar a preservar essas memórias. Não é nosso objetivo simplificar ou transformar dor em espetáculo. É nosso dever documentar, condenar as políticas criminosas e amplificar as vozes das vítimas. Digo com toda clareza: o regime stalinista e seus responsáveis políticos, líderes que escolheram prioridades ideológicas acima de vidas humanas, devem ser nomeados e lembrados como arquitetos de políticas que levaram à morte milhões. Criticar esses regimes é parte de preservar a dignidade das vítimas e de proteger o futuro. Se este episódio tocou você, compartilhe com professores, escolas e comunidades. Inscreva-se no Marvels and Mysteries e ative o sininho para não perder próximos episódios.
Deixe nos comentários uma sugestão de documento, de arquivo ou de testemunho que devemos analisar. As melhores sugestões podem orientar nossos próximos episódios. A memória é um ato de resistência. Quando cuidamos das memórias e as passamos adiante, erguemos um muro contra o esquecimento e contra a repetição da barbárie. Este é um testemunho para nunca esquecer.